Olá, pessoal. Sou o professor Márcio Alveg e vamos dar sequência aqui à nossa aula de informática para você que está se preparando para o concurso do Banco do Brasil. Veja, um tópico que é importante, ainda mais na área bancária, é a figura de planilha. Nós já vimos funções, nós já vimos a ideia de fórmulas. Agora eu quero finalizar com vocês a parte de planilha, lembrando que muitas vezes eu vou criar um cálculo, uma expressão, uma fórmula que atende a um determinado registro, uma linha, ok? Então, temos lá uma tabela de clientes e eu calculei para aquele cliente, né, uma rentabilidade, calculei uma média dos saques que ele fez, sei lá. Eu fiz algo voltado para aquela linha ou para aquela coluna. Tranquilo? E eu quero replicar esse cálculo para outros. Eu não vou ter que reconstruir a fórmula, não vou ter que recriar aquele cálculo. Até porque eu posso estar pensando aqui numa planilha com 1000 registros. Tá? E aí, tu já pensou em ter que fazer manualmente a fórmula para 1000 registros, um a um? Absurdo. Então, o que você quer fazer? Eu quero copiar, quero replicar, tá? Quero colar isso nas outras células. Só que aí você percebeu o seguinte, a fórmula que você está copiando, muitas vezes, ela vai sofrer um ajuste, vai sofrer algum tipo de, né, adaptação. Claro que eu sei que o Excel faz isso para você, sem você ter que se preocupar. Eu clico e arrasto, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, pum, num passo de mágica, tá pronto. Agora, só que na prova, ele te mostra uma situação, mostra um exemplo de um cálculo e ele quer saber qual seria o efeito ao copiar da célula tal para a célula tal. E ele pede que você entenda como funciona essa ideia do ajuste, dessa adaptação. Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente chama aí de regra dos 3 passos. Vem comigo, vamos lá, vamos lá. Então, né, vamos para a nossa aula aqui, onde a cópia de fórmulas. Como eu falei, em algumas situações é muito trabalhoso ter que reescrever, não é nem escrever, é reescrever essa mesma fórmula várias vezes. Por isso, no Excel, em planilhas eletrônicas, no cálculo, o que for, eu tenho um recurso na qual eu vou fazer uma duplicidade, uma cópia desta fórmula. Cópia é duplicar. Só que, ao mesmo tempo, ele faz as devidas adequações, ajustes, ok? Então, fica tranquilo que ele vai ajustar a fórmula de acordo. Só que para efeito de prova, eu quero que, ó, olha o quadrinho vermelho, olha o quadrinho vermelho, alerta, regra dos 3 passos. Toda e qualquer questão que envolva a fórmula, tu vai resolver em 3 etapas, ok? Passo 1, repetir a parte fixa. Passo 2, aplicar a variação da coluna. Passo 3, aplicar a variação da linha. Aí o aluno pergunta, professor, e o que vem a ser essa tal da parte fixa? Numa expressão, numa fórmula, tirando endereçamento de células, todo o resto é parte fixa. Nome de função, parênteses, 2 pontos, ponto e vírgula, operador matemático, valor numérico, tirando endereçamento de célula, que é coluna e linha, o resto é parte fixa. Então, coluna e linha, célula é variável. Tanto é que você faz no passo 2 e o 3 o quê? A variação da coluna e a variação da linha. Tá, vamos à prática, né? Vamos à prática, vamos lá. Vamos ver se você consegue captar aqui a ideia. Anotou o quadrinho vermelho? Anota aí. Toda e qualquer questão de cópia, tu vai resolver em 3 etapas. Olha só esse caso. Olha só esse caso. Tá, isso aqui foi uma questão de prova. Na verdade, é uma questão adaptada. Daqui a pouco eu te mostro na real como caiu. Eu estou na célula C3 e eu tenho esta instrução, B5 vezes C6 mais 32 menos D7 vezes A6. Calma, não é para resolver. Tanto é que eu não sei os valores, né? Não sei. Não é para resolver. Ele fala que vai copiar no C3 e vai colar no D2. Vamos fazer o passo 1. O passo 1 é repetir aquilo que não muda.
O passo 1 não requer prática nem habilidade, é só repetir. Repetir a parte fixa. Feito o passo 1. O que eu deixei de fora? Endereçamento de células, coluna e linha. E agora o passo 2. O passo 2 eu analiso coluna de origem, C. Coluna destino, D. C para D, variou? Variou mais 1. De C para D, eu dei um pulinho para frente. C para D, mais 1. B mais 1, C. C mais 1, D. D mais 1, E. Opa, mais 1, E. E A mais 1, B. Meus amigos, você está a um passo de terminar a questão, que é o passo 3. Fazer essa mesma ideia para a linha. Só que observa, a linha, nesse caso, eu estava na linha 3 e eu voltei para a linha 2. Se eu voltei passinho para trás, menos 1. Vamos lá? 5 menos 1, 4. 6 menos 1, aplico em cada referência de linha. Em cada referência de linha. 6 menos 1, 5. Professor, por que não aplicou no 32? Porque 32 é um número, é uma constante, uma parte fixa. Você só aplica isso em referência de célula, coluna e linha. Legal? Tá aqui. Facinho? Aplicamos a regra dos 3 passos. Mas lembra que eu falei que, na verdade, essa aqui é uma questão adaptada? A questão como caiu, ela ainda é mais fácil. Tem como ser mais fácil? Tem. Vou te mostrar o como caiu. Quer ver? Olha só, caiu assim. Qual a diferença? Qual a diferença? A diferença é que algumas células estão com o cifrão. E o cifrão é o que nós chamamos de âncora. E como uma âncora, você sabe que a âncora serve para prender, fixar o elemento. Quer ver o meu passo 1? Por que ficou mais fácil? Porque o meu passo 1, que até então era isto, o meu passo 1, que até então era isto, ele aumentou. Toda a parte ancorada, ela não vai sofrer ajuste. A parte ancorada, ela não sofre ajuste. Observe que aqui quem está ancorado é a linha. Aqui quem está ancorado é a coluna. A parte ancorada não sofre ajuste. Agora, meus amigos, tu vai fazer o passo 2 e o 3 no que sobrou. C para D, mais 1, não dá. Mas aqui dá. C mais 1, D. Aqui quem está preso é a linha. A coluna está livre. D mais 1, E. Meio afastado esse E aqui, né? E7. Aqui, não dá. Passo 3, 3 para 2, menos 1. 6 menos 1, 5. Porque aqui não dá, ó. Aqui dá ancorado. Aqui dá ancorado. Aqui dá 6 menos 1, 5. Veja, esta é como na realidade caiu a questão. Fácil. Com o uso da âncora, ele torna um elemento fixo. Então, realmente, o passo 1, que é o mais tranquilo, que é repetir aquilo que não muda, ele aumenta. Então, uma questão que já era fácil, ficou mais fácil. Eu sei. Isso aqui caiu em prova exatamente assim, tá? Eu sei que você quer ver exemplos, você quer ver exercícios. Então, segura a tua ansiedade. Próxima aula é bateria de questões. Só na parte de cálculo, né? Fórmula, função, só dentro do Excel. Tranquilo? O Como a Tua Banca já cobrou esse assunto. Perfeito? Mas antes eu tenho que terminar, eu tenho que fechar um tópico. Mostrei para vocês o princípio da cópia, regrinha dos 3 passos. Agora eu vou falar o que a gente chama de preenchimento. O que é o preenchimento? Porque, na verdade, no princípio da cópia, tanto faz você ter dado um Ctrl+C, Ctrl+V, ou você clicar e arrastar pela alça. Tá? Isso é uma fórmula, ele vai funcionar igual. Ctrl+C, Ctrl+V, ou clicar e arrastar pela alça, funciona igual. Agora o problema, ou melhor dizer, o detalhe é que quando o conteúdo da célula não é uma fórmula, não é, e sim é um mês, é um dia da semana, é uma data, um número, e eu pego e clico e arrasto. Aí eu vou chamar isso de preenchimento.
preenchimento. Regrinha do preenchimento, tá? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Olha só, vem comigo. Bom, quando a gente fala do preenchimento, então, como eu disse, né? Você vai ter uma célula. Quando eu seleciono uma célula, aparece essa borda, essa moldura em volta. Sei lá, imagina que o conteúdo dessa célula é um mês. Mês. Estamos agora no mês de agosto. Agosto. Tu sabe que o mês ele pode ser identificado se você escrever ele por completo, agosto, ou as 3 iniciais, ago. Ago, ele entende que é o mês. E aí eu vou, quando você seleciona, aparece um quadradinho, uma bolinha aqui. Se eu clicar e arrastar para baixo, eu vou manter uma sequência positiva. Se eu clicar e arrastar para a direita, eu vou manter uma sequência positiva. Se eu clicar e arrastar para cima, eu vou manter uma sequência negativa. E se eu clicar e arrastar para a esquerda, eu vou manter uma sequência negativa. Como assim? Agosto, para baixo, setembro, outubro, para cima, julho, junho. Então, claro, como botei aqui, né? Vou até desfazer essa minha, né? Não, vou deixar assim. Vou escrever, ó, julho, mais fácil, né? Julho, junho, ele vai colocar, claro, no mesmo padrão. Setembro, ok? Outubro, sequência positiva, sequência negativa para cima. Para a direita e para a esquerda, a mesma coisa. Legal isso? Claro, se fosse uma fórmula, ele ia fazer a variação da coluna, né? Mais colunas, menos colunas. Menos linhas, mais linhas. Mesma história. Então tá, tu já entendeu que é a ideia do preenchimento? Mês, ele varia. Que mais a gente pode colocar para você de interessante? Vem comigo. Então tá, mês, ele varia. Agosto vira setembro. Data, ele varia. Hoje, por exemplo, aqui para mim, não sei que dia você está assistindo, para mim é dia 20 do 8. Se eu arrastar para baixo, 21 do 8. Ele entende quando o mês tem 30 ou 31? Ele entende quando né, o fevereiro tem 28 ou 29? Ele entende quando, depois de 31 de dezembro de 2021, vira 1º de janeiro de 2022? Sim para todas. Ele vai entender a ordem natural, normal do calendário. Para baixo, positivo, para cima, negativo. Para direita, positivo, para esquerda, negativo. Ok. Hoje é sexta-feira, sextou. Se eu arrastar para baixo, sábado. Ok. Para cima, quinto, ok? Ele vai entender dia da semana também normal. Aí, professor, por que a coluna D aí que tem número, escrito número, você pintou de amarelo? Alerta. Número, me diz o número aí. 10? Tá bom, 10. Não foi 10 que você falou? Eu ouvi 10. Alguém falou 10 aí, tá? 10. Se eu pegar esse 10 e arrastar, como é que fica? Cuidado. Número, ele repete. 10 fica 10. Mas, professor, não tem como fazer número variar? Tem. É você pegar 10, embaixo botar, por exemplo, 11, seleciona os dois e arrasta. Aí é a chamada forçar a razão. 10 para 11, 12, 13, 14. Se fosse 10 e 15, 20, 25, 30, tá? Então eu posso forçar a razão. Essa história de forçar a razão pode ser aplicada, né, a mês. Janeiro pula fevereiro, vira março, tá? Pode, tá? Um mês pula outro. Dia da semana, tá? Dia da semana.
Então, sexta-feira e depois põe segunda, pula 2 dias e o próximo, terceiro, tá? Posso forçar a razão. Outra maneira de fazer número variar, seria você. Vem cá comigo. Olha aqui, até apaguei aqui para a gente poder brincar. 10. Seleciono, só o 10. Clico na alça e arrasto com a tecla Ctrl pressionada. Com a tecla Ctrl pressionada, a gente brinca que com o Ctrl ele vai fazer o contrário, né? Com o Ctrl ele vai fazer o contrário, ok? Legal. Se ele vai fazer o contrário, deixa eu ver se eu entendi. Janeiro, se eu clicar e arrastar, com o Ctrl, janeiro. Dia de semana, sexta, se eu selecionar e arrastar, sábado, domingo. Com o Ctrl, sexta. Isso mesmo, ele faz o contrário, ok? Aí vamos pensar o seguinte, ainda tem o texto, né? Texto. Se eu botar A e arrastar... Calma, antes de botar A e arrastar, vamos pensar assim, quer ver? Só para o aluno fazer uma lógica. Mas tem que manter a lógica, né? Numa célula, em vez de A, nós temos uma palavra. Ana, Aninha. Ana está aqui. Ana está com a gente. Se eu pegar e arrastar, o que fica? Joana, Mariana, Luana? Não! Ana. Por quê? Porque texto repete. Ok? Agora, e se eu pegar A e arrastar? A, porque eu aprendi que texto repete. E se eu pegar A, Ana, e botar depois embaixo Dana? E caramba, questão de raciocínio lógico, será? Não. Não inventa uma outra variação para Dana, né? Não. Você vê que vai ficar Ana, Dana. Texto, ele só repete. Como eu selecionei os dois, vai ficar Ana, Dana. A e embaixo B. Arrasta. AB. Pronto. Texto, nem a pau. Texto, não adianta forçar. Mas e o texto em número? Como assim texto em número? Exemplo clássico. Turma 1. Seleciono e arrasto. Adivinha? Se você arrastar, turma 2. A parte texto repete e a parte numérica varia. Turma 2, turma 3, turma 4. A parte texto repete e a parte numérica varia. Cara, então tem várias situações legais para a gente pensar, bolar e criar aqui exercícios a respeito da parte do preenchimento, ok? Bem, então aqui eu finalizo a parte teórica de planilha. Aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá? Então, amanhã já vai sair quentinho do forno, mais aula de exercício, para você fechar a planilha e a gente começar a ver editor de texto Word na sequência, ok? Por enquanto é só, um abraço a todos, valeu, até mais, pessoal!